Shalom, amados participantes do culto da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Que alegria entrarmos mais uma vez na sua residência ou onde você estiver, através do seu celular, e juntos podermos darmos as mãos e celebrar mais um dia de culto ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Quero agradecer por você estar aqui e hoje eu quero abrir este culto com uma canção que na verdade é uma poesia em forma de oração. Amém? Aí onde você está, queria que você fechasse os seus olhos enquanto eu recito, enquanto eu declaro esta oração aqui do meu lugar. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo. Ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Nos alegraremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura, sim, nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Essa é a nossa oração hoje de abertura, abrindo os nossos corações e dizendo ao Senhor que estamos aqui para sermos tratados, para sermos ensinados e para nos abastecermos para mais uma semana. Não sei como foi a sua semana. A minha foi uma semana de aflições, uma semana de muito hospital, mas uma semana de muita alegria por causa dos fundamentos da fé que estão plantados no meu coração. E que isso, meu querido, seja algo de onde a gente nunca se afaste das nossas convicções, dos fundamentos da nossa fé. E que esse culto de hoje seja mais um dia em que a gente possa alicerçar, que a gente possa fortalecer as nossas convicções para caminhar mais uma milha, mais duas, mais três, a jornada que for necessária, sem desistir. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, mas nós somos daqueles que perseveram, que permanecem, que andam a jornada inteira de mãos dadas com o nosso Mestre, crendo que o nosso Redentor vive e por fim se levantará em nosso favor. Amém? Teremos agora o nosso louvor, ministrado por Kios e Adalberto, que o nosso coração se deleite, que as nossas vozes cheguem ao trono da graça e encham o coração do nosso Pai de muita alegria, de muita adoração, que é isso que nós temos para dar ao nosso Deus. Amém? Shalom, igreja! Que coisa boa estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo. Aqueles que não nos conhecem, meu nome é Kios, esse aqui é Adalberto, e nós fazemos parte do Ministério de Louvor da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Natal. E hoje nós gostaríamos de convidar você a cantar conosco uma canção alegre, uma canção congregacional. E mesmo não estando juntos, reunidos conforme de praxe, mas nós somos a casa do Senhor. O salmista Davi, lá no Salmo 122, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós sempre falamos isso nos nossos domingos, fazendo menção inclusive ao nosso espaço físico. Mas esse tempo diferente, que nos fez distanciar fisicamente, nos ensina e nos faz lembrar que somos nós a casa do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. E por isso queremos cantar exatamente isso. Estamos congregados, cada um no seu local, na sua casa, mas com o nosso espírito unido. Amém? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está
tribulação, angústia, perseguição, será uma pandemia, um vírus, será um afastamento, será um distanciamento? Não, nada disso nos separará do amor de Cristo. Assim como está escrito lá em Romanos 8, que diz o seguinte, Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cante conosco essa canção. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Mais uma vez, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, e nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! E para encerrar esse momento, nós vamos cantar mais uma canção muito cantada lá no nosso templo, que exalta os atributos do Senhor, dizendo que Ele é santo, poderoso, uma canção de celebração. Alegre-se aí na sua casa com os seus, que nós daqui, na nossa simplicidade, iremos louvar e adorar ao Senhor, dizendo que Ele é o Rei dos Reis, o poderoso Deus, que não há nenhum outro acima dele, nenhuma rocha como Jesus Cristo. Amém? Tu és santo, Tu és santo, poderoso,
até o próximo domingo. Tchau, tchau! Aleluia, queridos! Que momento abençoador na presença do Senhor é esse momento de nós adorarmos, de nós celebrarmos ao nosso Deus. E agora vamos passar a outra parte do culto, que é a ministração da palavra. E hoje nós seremos ministrados através da nossa querida irmã Fátima Gomes, que é membro da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em São Bento. A irmã Fátima, para mim, é uma memória afetiva e espiritual maravilhosa que eu tenho. Eu a conheci, eu ainda criança, e quando eu olho para ela, ela me traz imensas referências de perseverança, de fé. Ouvi da sua vida grandes testemunhos de milagres, de fé, durante toda a minha adolescência e juventude. Mas ela não para por aí. Recentemente estive com ela lá em São Bento e sentada na sua linda casa nós rememorávamos, né? O lugar onde eu a conheci quando era criança, o lugar onde ela está hoje, o seu crescimento, a sua família, toda rendida a Cristo, e ver também o seu progresso na vida secular, né? Se formou, já fez o seu mestrado e está a todo vapor na casa do Senhor, ministrando a palavra, conduzindo a sua célula, perseverando nos seus exemplos de fé. E é essa pessoa que hoje vai trazer a palavra para os nossos corações. Amém? Que aí onde você está, você esteja com o seu coração bem aberto e com seus ouvidos também bem atentos ao que será falado nesta noite. Com vocês, a irmã Fátima Gomes. Jack, em Natal e todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora. Que a paz que excede todo entendimento invada suas casas, suas famílias. Agora que vocês sejam tocados, que vocês sejam renovados e recebam nesta tarde uma porção especial do coração de Deus para o seu coração. Eu me chamo Fátima, faço parte da igreja ICEGEC aqui em São Bento. Fui ovelha, sou filha na fé do pastor Humberto e da pastora Sônia. São os meus pais na fé e eu me sinto muito honrada de nesta tarde estar falando para vocês, compartilhando com vocês uma palavra do coração de Deus, de ter sido convidada pelos meus pais, de receber esse convite. E eu os amo muito, os honro. Nesta tarde eu quero declarar, assim, em rede nacional, o quanto eu os amo e o quanto eu os honro, né? Porque eu sou hoje essa mulher que eu sou, porque eu fui muito bem cuidada, né, por eles, e ainda sou, né, até hoje. E amados, eu quero compartilhar com você hoje, com vocês, uma palavra que tem como título Obediência, a chave da vitória. A nossa palavra de hoje tem como base o livro de Êxodo, capítulo 14, e o versículo 13 ao 16, e depois eu vou ler também o 21 e o 22. Esse é um texto bem conhecido, acredito que todos conhecem, já ouviram falar da saída do povo de Israel, do povo de Deus lá do Egito, e eu quero que você preste bem atenção nesse texto que nós vamos ler, certo? Diz o seguinte, versículo 13: Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: Por que está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Versículo 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, Yahvé, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar em terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Queridos, esse texto fala profundamente aos nossos corações, né? A nossa vida, ela é feita de decisões. Desde da menor tenra-idade, nós já decidimos alguma coisa. A criança já decide se ela vai querer aquele comer ou não. Às vezes o pai insiste, mas nós temos que decidir a nossa vida toda.
E o povo de Israel não foi diferente. O povo de Israel estava, assim como nós, eles estavam no Egito, né, escravos, mas chegou uma hora que Deus manda um libertador. Deus mandou Moisés, e diante de tantas provas milagrosas, de tantos sinais que Deus era Deus e que Deus podia fazer, podia livrá-los, né? Chegou uma hora que Deus mandou que eles imolassem o cordeiro, que representava Jesus, e aspergissem o sangue nos umbrais, nas vergas das portas, e preparando-se para o grande dia, né? O grande dia da saída do Egito, da libertação. E assim eles fizeram, né? Decidiram, né? Cada família decidiu imolar o cordeiro e passar o sangue, fazer todo o ritual, e tomou uma decisão também de sair do Egito. E eles saíram do Egito. E eles caminharam, e a mão poderosa do Senhor os acompanhou durante o percurso. A Bíblia nos diz que durante o dia Deus mandava uma coluna de nuvem para protegê-los do sol. Durante a noite Deus mandava uma coluna de fogo para que eles pudessem continuar andando. Então a cada passo a mão poderosa do Senhor ia se manifestando, e eles iam compreendendo, iam vendo os milagres de Deus. Até que um dia, de repente, eles se viram cercados. Quando eles olharam para trás, eles viram o exército de Faraó. Porque Faraó percebeu que havia perdido, né, a sua mão de obra barata, né, os seus escravos. Quem ia produzir os grandes monumentos do Egito? Então o Faraó decidiu, né, com muita fúria, juntou o seu exército e foi tentar trazer o povo de volta, perseguir o povo. E quando o povo olhou para trás, o que eles viram? Montanhas por todos os lados, Faraó atrás e na frente o Mar Vermelho. E eles começaram a murmurar, né, desejando ter ficado no Egito, desejando voltar a ser escravo no Egito, murmurando porque poderiam morrer ali no deserto, achando que iam morrer ali no deserto. Queridos, a dúvida e a incredulidade são inimigos, são ladras das bênçãos de Deus, são espíritos malignos que são enviados para nos tirar do propósito, para roubar os projetos de Deus para a nossa vida, para nos tirar do foco, para nos tirar do alvo. E foi assim com o povo de Israel também. Eles começam a duvidar, a murmurar. Mas de repente Deus usa Moisés e Deus dá ordem para aquele povo, né? Eles tinham agora, estavam diante de uma nova decisão: ouvir o que Deus tinha dito, que Deus estava falando para Moisés, e prosseguir, ou então se render a Faraó. E Deus disse, olha queridos, como é interessante, aqui a ordem do Senhor, que o Senhor falou para o povo, foi o seguinte: não tenham medo, né? Fiquem firmes, que vocês verão o grande livramento do Senhor, vocês não terão que fazer nada. E quando Moisés foi clamado, Deus disse, marche. Isso foi a ordem do Senhor para o povo. E o povo tinha a decisão, estava ali diante da decisão: obedecer e prosseguir e experimentar o sobrenatural de Deus, ou retroceder, ou parar e voltar a ser escravo, ou morrer. Assim somos nós, queridos. A nossa vida é assim, né? Nós somos, como eu já falei, nós vivemos de decisões. Mas a decisão, a obediência, somente a obediência é que nos leva à vitória. Somente a obediência nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus. E nós nos deparamos, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, onde muitas vezes nós nos vemos cercados. Talvez você esteja aí, você que está ouvindo essa palavra, você está cercado, né? Talvez alguns estão cercados de paredes, outros estão cercados de aparelhos, outros estão cercados, né, de circunstâncias, de problemas, de dívidas, né? Outros estão cercados de incompreensões, de dúvidas, de incerteza. E agora? Pronto, então, queridos, é hora da decisão. É uma hora que você precisa tomar uma decisão. Que caminho você quer seguir? O que você quer? Eu quero falar nesta tarde, eu quero me direcionar para aquelas pessoas que estão nessa situação, que um dia já tomaram a primeira decisão. Você que já decidiu seguir Jesus,
Você que um dia teve uma experiência com o Senhor, que Ele tirou você do Egito, da escravidão. O Egito hoje representa para nós o mundo, o faraó, o inimigo das nossas almas, que tem a missão que vocês sabem, que todos sabem, de matar, de roubar e de destruir, e que nos quer como escravos, porque no reino espiritual só existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Ou pertencemos a um reino, ou pertencemos a outro. Então, queridos, é uma hora de decisão. Se você, meu amado, minha amada irmã, que está me ouvindo nesta hora, você já tomou essa decisão de seguir Jesus e por alguma circunstância, chegou no meio do caminho, chegou essa pandemia, veio as circunstâncias e você está se vendo cercada. Como eu disse, eu não sei se de aparelhos, de parede, de incompreensão, de dívida, de problemas. Que tipo de problemas não importa. É hora de decidir. O que você quer para a sua vida? Deus está dizendo para você nesta tarde, minha filha, meu filho. Primeira coisa que Deus diz para você, não tenha medo. Queridos, o medo como sentimento é algo natural, inerente do ser humano. Mas também existe o medo, que é o medo espiritual, que é um espírito maligno, que quer lhe oprimir, que quer lhe dominar, que não lhe deixa prosseguir, que quer levar você para o fundo do poço, para a depressão, para destruir sua vida. E Deus nesta tarde está dizendo para você, não tenha medo. Você que esses dias, que nessas circunstâncias você tem dito, meu Deus, de que adiantou eu tomar uma decisão, de que adiantou eu estar indo na igreja, lendo a Bíblia, orando, jejuando, se eu estou cercada, se aparentemente não tem saída. Eu quero dizer para você, tem saída sim. A vitória, o milagre vai ser manifesto mediante a sua obediência de seguir cada passo, cada instrução que o Espírito Santo está trazendo para você nesta tarde. Primeira coisa, não tenha medo. Primeira coisa que você tem que fazer, não ter medo. Não tenha medo. Creia no que Deus diz, creia nas suas promessas. Creia no que Deus já falou, porque Deus é poderoso, o nosso Deus, com uma palavra da sua boca, Ele criou os céus e a terra. Nada, ninguém pode impedir o seu agir quando Ele opera, não há quem impeça. Ele não é o homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, Ele é Deus. Então não tenha medo, Ele está no controle de todas as coisas. Segunda atitude que você tem que ter, fique firme. Fique firme. Essa é a ordem do Senhor. Minha filha, meu filho, não tenha medo. Fique firme. Firme-se na rocha que é Jesus. Firme os seus pés sobre a rocha. Construa a sua casa espiritual sobre a rocha. Fique firme. Não desanime, não olhe para trás. Fique firme. Por quê, queridos? Nós somos desafiados todos os dias a olhar muitas vezes para trás, para os lados. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2 e 3, diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para as pessoas? Não. Olhando para as circunstâncias? Não. Olhando para Jesus. E ele destaca firmemente. Não é qualquer olhar, é um olhar firme. Deus está dizendo, fique firme, meu filho. Fique firme, minha filha. Olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da sua fé. Terceiro lugar, descanse. Acalme o seu coração. Descanse no Senhor. Veja o agir de Deus. Tem coisas que nós não temos que fazer nada. O Senhor disse aqui, você não tem que fazer nada. Vocês não vão fazer nada. Vocês vão ver o livramento que eu vou dar. Porque esses egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais os verão. Então Deus está dizendo para você, descanse seu coração. Por que você está tão inquieto, tão perturbado, olhando para as circunstâncias? Não olhe para as circunstâncias, descanse o seu coração. Não tenha medo, fique firme. Descanse nas promessas do Senhor. Em quarto lugar, prossiga. Quando Moisés foi perguntar ao Senhor, e Deus disse para Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Prossiga, marche. Essa é a ordem do Senhor para você, igreja, para nós, igreja de Jesus na terra. Marche, igreja, prossiga. Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos
em conhecer ao Senhor. Nós não podemos parar na caminhada. Prossiga, nós temos um alvo, nós temos uma terra prometida, nós temos promessas de Deus e só vai usufruir da plenitude, das bênçãos e das promessas de Deus a todos aqueles que ousarem obedecer e cumprir as ordens do Senhor e não olhar para trás nem para as circunstâncias. Daquele grupo que saiu do Egito, somente 2 homens entraram na terra prometida, porque somente 2 homens decidiram ousar obedecer, sem questionar. Nós não precisamos compreender para obedecer. A ordem do Senhor, o Espírito Santo, nos impulsiona, nos trata conosco nesses dias para obedecermos. Esse é o espírito correto de quem vai para Jerusalém. Obediência inquestionável à palavra. Eu costumo dizer que eu estou gerando, eu costumo até dizer que eu estou grávida de um exército de mulheres, de homens, de jovens, de crianças que vão amar Jesus mais do que suas próprias vidas, que vão andar em obediência inquestionável à sua palavra, que não vão olhar para um lado e nem para o outro, e muito menos para trás, mas vão olhar para Jesus. Então esse é o nosso desafio. Eu estou grávida desse exército, e eu sei que você que está me ouvindo, ou nesta tarde, ou em uma outra hora, não importa a hora que você vai me ouvir, mas eu quero dizer para você que Deus conta com você. Deus espera que você tome uma decisão de obedecer, seguir as suas instruções para experimentar o seu sobrenatural, que só Ele pode fazer e Ele tem para nós. Então aí Ele diz, prossiga. E outra coisa interessante, queridos, que Deus diz para Moisés, estenda o bastão para o mar. E o Espírito Santo, e o que é esse estender o bastão? Levante sua mão e estenda o bastão. Estenda a sua vara sobre o mar. E Deus disse, é uma hora que nós, como igreja do Senhor, que temos autoridade no nome de Jesus, é a hora de nós abrirmos a nossa boca e com ousadia estender a palavra para a circunstância. Abre a sua boca. Depois desse culto maravilhoso, você vai sair e você vai olhar para a circunstância, eu não sei o que está lhe prendendo, como você está preso, como você está cercado. Mas eu quero dizer para você, você vai abrir a sua boca profética e vai declarar a palavra sobre essa circunstância. Você vai abrir a sua boca e declarar o que é que você quer que aconteça. O que é que a Bíblia diz a respeito disso. Abre a sua boca e libere palavras proféticas contra essas circunstâncias, porque eu quero dizer para você, quando você decidir, o povo estava ali, ele tinha 2 opções, seguir as ordens do Senhor, seguir esses passos, ou morrer ou voltar para o Egito. Você também nós temos também essas 2 opções, ou obedecermos ao Senhor, ou voltarmos a ser escravos do diabo. Né, das suas artimanhas, das prisões que ele nos mantinha presos no passado. Você sabe como era a sua vida no passado. Não precisa eu dizer, mas o Espírito Santo sabe e você sabe como era. Como era triste, como você clamou ao Senhor quando Deus lhe ouviu. E se você que está me ouvindo ainda está preso lá no Egito, eu quero dizer para você que esta tarde também é noite de libertação. É tarde, é noite, é dia de libertação. De você também decidir, Jesus, eu reconheço que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu, foi imolado, mas ressuscitou. E pelo seu sangue eu posso ser livre. E você pode também decidir ter um encontro, uma experiência e começar hoje a sua jornada, tendo certeza que no meio do aquele que recuar, a alma, ele não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que recuam, mas como o nosso objetivo é agradar o coração de Deus, é alegrar seu coração, nós vamos prosseguir. Então, quando nós prosseguimos, o sobrenatural de Deus acontece. Deus dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. Deus faz soprar os ventos dos 4 cantos, leste, oeste, não importa. Deus se move, porque Ele é Deus. Nada foge do seu controle. Ele se move. E o Mar Vermelho, quando a Bíblia diz no versículo 21, como eu li, que quando Moisés fez exatamente o que Deus mandou os ventos.
E o mar, aquele mar vermelho, se tornou em 2 paredes de água. E o povo passou a pé enxuto. Aleluia. Você vai passar. Você vai sair dessa circunstância. Você vai sair desse problema. Você vai sair dessas paredes, dessas grades, de onde você, dos aparelhos. Você vai sair de onde você está. Dessa situação que você está. Você vai sair o milagre. Aquilo que você não espera. Talvez as pessoas que estejam ao seu redor estão dizendo para você, desista, porque não tem jeito. Né? Às vezes até o seu pensamento diz, eu vou desistir porque eu não estou vendo que não tem jeito. Você não vai olhar para essa circunstância. Você não vai olhar para o problema. Você vai olhar para Jesus e vai prosseguir. Então, nesta tarde, eu quero lhe encorajar a prosseguir, a não desistir, a obedecer às ordens do Senhor, porque o milagre vai se manifestar. O milagre só se manifesta mediante a obediência. A obediência é a chave da vitória. A obediência é o segredo que paralisa. Eu aprendi há algum tempo atrás que a minha obediência paralisa Satanás. E por causa dessa obediência, por causa disso eu estou viva hoje, porque eu aprendi que a minha obediência paralisa Satanás. Então é uma hora de Deus, é um tempo de Deus na terra, que nós temos essas 2 opções: obedecer ou parar e se voltarmos ao passado, à escravidão. Mas nesta tarde eu desafio você, eu incentivo você. E eu digo para você, vale a pena prosseguir, porque tem uma terra prometida esperando para você, por você e pela sua família. Uma terra que mana leite e mel, terra de promessas, um tempo novo. Deus tem algo novo para você. O sobrenatural de Deus, aquilo que você não espera. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram para o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E quem ama a Deus, obedece. Então, obedeça, decida nesta tarde prosseguir, caminhar, prosseguir em conhecer o Senhor em obediência, porque as circunstâncias vão ser resolvidas, o milagre vai acontecer. Não importa o que é que Deus tem que fazer. Deus muda o tempo, Deus muda as estações. Ele é o mesmo Deus que fez com que não chovesse, depois Elias orou e choveu. Deus é o Deus que voltou atrás nos graus, no relógio de Acais. Deus muda o tempo, Deus para o tempo, Deus acrescenta tempo, Deus muda, Deus cria as circunstâncias para honrar aquele que obedece a Ele. Então, nesta tarde, eu quero desafiar você mais uma vez. Decida, meu amado irmão, decida, minha irmã, prosseguir, marche como igreja de Jesus, marche. Eu profetizo no nome de Jesus nesta tarde, uma nova unção, uma unção de renovo, de fé, de gozo, de ousadia, para ir além. Tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos das pessoas, porque as pessoas são perfeitas. Se nós olharmos para os pastores, eles são homens, são mulheres de Deus, mas eles são imperfeitos também. Eles também estão num processo de restauração. Você pode se decepcionar, mas quando você olha para Jesus, aí cada dia você vai mais conhecê-lo, mas você vai se apaixonar por ele, você vai saber quem ele é, e você não vai ter nada, vai conseguir lhe parar. Então é um tempo de Deus, né? O inimigo veio, né? E Deus é um tempo de juízo. Deus permitiu que esse tempo difícil acontecesse. E outros tempos difíceis ainda irão acontecer. Mas nós precisamos colocar dentro do nosso coração a certeza, a convicção que nós não podemos parar. O nosso descanso não é aqui. Temos uma missão a cumprir. Temos almas a ganhar. Temos vidas para tocar com o amor de Deus. Para fazer com os outros o que fizeram conosco. Que privilégio! E você, meu querido, que está ouvindo esta mensagem, e como eu disse antes, ainda não tomou uma decisão, hoje é dia de decisão. Quero ouvir, eu quero que você diga aí onde você está. Sim, Jesus, eu decido obedecer e experimentar o sobrenatural, ou desobedecer às ordens do Senhor e voltar à escravidão ou à morte. Morte física, muitas vezes sim, mas muitas vezes a morte espiritual.
Porque muitas vezes nós morremos. Quantas pessoas morreram espiritualmente ao longo da caminhada? Quantas pessoas estão mortas hoje, pessoas que estão nos ouvindo e que pararam e porque não prosseguiram, morreram espiritualmente, estão insensíveis à voz do Senhor, então estão insensíveis às circunstâncias, se acostumaram. E quantas dizem ainda, ousam dizer, estou vivendo do jeito que Deus quer. Isso não é verdade, isso é mentira de Satanás. Essa vida que você está vivendo não é a vida que Deus projetou para você. Deus tem para você uma vida de milagres, mas as promessas de Deus, elas são condicionais à nossa obediência. E quem ama, obedece. E nesta tarde eu quero declarar que o Espírito de ressurreição e de vida que operou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, ressuscita agora, toca na sua vida agora, toca na sua alma, toca no seu espírito, e que todo espírito de morte, de dúvida, de incredulidade, toda incerteza, toda inconstância seja agora removido da sua vida, da sua casa, da sua presença. E eu declaro no nome de Jesus o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, porque agora eu declaro que a sua vontade é livre. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e eu declaro que sua vontade é livre para obedecer, livre para romper em fé, livre para seguir os passos que o Senhor ordenou e passar para enxuto no mar vermelho e cantar como Moisés cantou. Depois no capítulo 14, continuando no versículo 15, aí você vai ler, você pode ler em casa o cântico que Moisés fez, a música Só Yahvé é Deus. Deus quer todos os dias. Deus tem prazer em manifestar a sua glória. Deus tem prazer em manifestar os seus milagres para os seus filhos, de honrar seus filhos. Mas nós precisamos, como filhos, sabermos quem é o nosso Deus. Queridos, nós olhamos tanto para as pessoas, nós olhamos tanto para as circunstâncias. Muitas vezes o conhecimento que nós temos do nosso Deus é tão pouco. Muitas vezes você não sabe nem as promessas que Deus tem para a sua vida. Por isso que Oséias diz, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a nossa caminhada é dia após dia. Todos os dias nós somos desafiados a obedecer. Todos os dias nós somos desafiados a tomar decisões. Nós temos um inimigo que nos persuade a cada dia, que mostra, que vive da lógica, da lógica, da razão. Pela razão é impossível o povo passar, atravessar aquele mar vermelho. Mas nós não somos chamados para viver pela lógica. Nós não conhecemos Deus pela razão. Nós conhecemos Deus pela fé. O justo viverá pela fé. Nós somos chamados para viver, não pelo que sentimos, nem pelo que vimos ou ouvimos. Nós somos chamados para viver por fé. Aleluia. Então, queridos, prossigamos em conhecer o Senhor. Prossiga, marche, avance. Aleluia. Não pare diante das circunstâncias. Não importa o que você tenha que enfrentar amanhã. Não pare, decida obedecer. Nunca esqueça, a obediência é a chave da vitória, é o caminho da vitória, é a chave da vitória. Só obedeça. Não importa. Mas como vai acontecer? Como vai acontecer, meu querido? Não sei, não quero nem saber. Agora, uma coisa eu sei é que vai acontecer. O milagre vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. Decida. Só você precisa decidir obedecer. Coloque o pé no mar vermelho. Estenda sua boca, abra sua boca profética. Libere palavras e prossiga. Caminhe. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir, porque o que Deus falou, Ele cumpre. Então, esta é a palavra do coração de Deus para você nesta tarde, neste dia ou em qualquer outro dia que você estiver ouvindo essa mensagem. Deus está falando com você. Filho, filha, marche, prossiga. Não tenha medo, fique firme, descanse nas minhas promessas. Abra sua boca, declare o que eu tenho dito na minha palavra. E marche e prossiga mais uma vez. Então, receba esta palavra no seu coração. Espero que você tenha sido abençoado.
Eu tenho certeza que Deus falou com você. E você que está aí, talvez você que esteja no hospital ou preso em algum lugar, decida obedecer ao Senhor. Decida se entregar nesta tarde. Faça oração de confissão, dizendo a Jesus que você quer que Ele seja o Senhor da sua vida. E decida prosseguir nessa caminhada maravilhosa. Que aventura, queridos, a maior aventura de todas que alguém pode viver é servir a Jesus. É trilhar nesse caminho da luz, da palavra. Eu posso garantir, tenho alguns anos de fé, né? E eu posso garantir a você que nem um dia, nesses meus 33 anos de fé, nunca o Senhor me decepcionou. E eu já vivi com Ele as maiores aventuras que um ser humano pode viver. E eu sei que eu tenho muito mais para viver. E o segredo é obedecer. Foi isso que eu aprendi. Os meus pais, né, a pastora Sônia, o pastor Humberto, mas principalmente a pastora Sônia, sempre me desafiava a obedecer. E eu fui treinada nessa obediência. E eu decidi na minha vida, eu tomei uma decisão, que eu vou obedecer, sem questionar, sem entender. Muitas vezes eu não entendo o que Deus manda fazer, ou o que Deus está pedindo para que eu faça, por quê, mas eu obedeço. Então, quando eu obedeço a minha liderança, eu obedeço a palavra, eu obedeço aos princípios da palavra. Aí quantos mares já se abriu, quantos mares vermelhos eu já atravessei, a pé enxuto, saí vitoriosa, ilesa, viva, feliz, porque vale a pena obedecer. Então, mais uma vez, eu lhe motivo a obedecer. Vamos trilhar juntos esse caminho de obediência e andar, e subir de degrau em degrau, mas em vitória, vencendo as circunstâncias, todas as circunstâncias, porque nós podemos todas as coisas, como disse Paulo lá em Filipenses 4:13, que nós podemos todas as coisas. Então é tempo de marchar, é tempo de prosseguir. Independente das circunstâncias, não pare mais. Não é hora de parar, não dá mais tempo. O nosso Jesus está voltando e nós temos que prosseguir, temos uma missão a cumprir. E se você recuar, querido, Deus vai levantar outro em seu lugar. Então Deus não quer outro, Deus quer contar com você. Então prossiga, marche. Vale a pena ser fiel, vale a pena obedecer. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigada pela atenção. Que a paz de Deus, como eu disse, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e que você seja marcado. E eu declaro no nome de Jesus, eu quero encerrar profetizando que o mar vermelho que está à sua frente vai se abrir. Porque você hoje decidiu obedecer. O mar vermelho vai se abrir. Você vai romper em fé e vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família e por onde você passar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Que tremenda palavra do Senhor para os nossos corações, para fortalecer esse princípio da obediência no nosso coração. Amém? Que essa palavra esteja com você durante toda esta semana, para você ouvir novamente e guardar o princípio no seu coração. Amém? A palavra diz que nós devemos guardar no nosso coração, esconder a palavra no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E assim chegamos ao final de mais uma celebração, de mais um domingo em que estivemos juntos através deste canal. Quero agradecer a Deus por tudo que nos deu hoje. Quero agradecer a você que esteve aí participando conosco. E quero agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para que esta celebração acontecesse. A irmã Fátima, que trouxe essa palavra para as nossas vidas. E quero desejar, queridos, uma semana abençoadora, uma semana de vitória. Apesar dos pesares, que você saiba que o seu Redentor vive e que Ele se levantará sobre a terra. Quero que você ande essa semana em fé, em confiança, em obediência, não se ausentando do trono da graça, não se ausentando do lugar da comunhão com Deus, porque é este lugar que sustenta os nossos pés firmes na rocha. Amém?
recebamos agora a bênção apostólica através do pastor Humberto e mais uma vez uma excelente semana para você. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Amém e amém. Muito obrigado, um abraço, até a próxima, no nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos.